Vitélio Brustolin, independentemente do que o Celso Amorim faz, Lula também, são contumazes em criar falsas equivalências, né? É difícil colocar a oposição, como a gente viu no vídeo, a pessoa filma a própria prisão. Como a gente vê o presidente do Chile dizer, isso é inaceitável em qualquer país que respeita leis, é inaceitável o que está sendo feito com pessoas que estão exercendo o direito de protestar. Essa falsa equivalência faz, na cabeça deles, né, do Lula e do Amorim, parecer que nós estamos falando de duas entidades com o mesmo peso. Bom, vamos deixar isso um momento e ver na parte das movimentações internacionais o que se desenha, Vitélio. A gente vê o Departamento de Estado hoje falando com as Nações Unidas, com o secretário-geral das Nações Unidas, tem as diversas posturas dos diferentes países latino-americanos. Desenha-se algo com qual contorno em relação à crise da Venezuela? William, eu vou começar pelo Amorim. Eu assisti a entrevista dele hoje. Quando ele diz que as atas apresentadas pela oposição, ele não pode confiar nelas, ele volta atrás com algo que ele disse antes das eleições, que é a apuração do Centro Carter, dos Estados Unidos, fundado pelo Jimmy Carter. O centro esteve lá, apontou essas eleições como fraudulentas. O Amorim não comenta mais isso, não fala nada sobre a apuração do Centro Carter. A oposição reuniu 24 mil atas que foram apontadas como verdadeiras pelo Washington Post e pela Associated Press. Esses dois grupos independentes da imprensa verificaram, inclusive, os códigos de barra, a criptografia das atas. Eles conseguiram aproveitar, William, 96% de todas as atas reunidas pela oposição. E aqui eu só gostaria de explicar para quem nos assiste que essas atas, as pessoas apresentam uma identidade, fazem uma biometria para votar, tem o voto eletrônico, daí sai um voto em papel, a pessoa confere, essas atas depois são assinadas pelos partidos e pelos fiscais. Então é muito difícil que o governo Maduro falsifique todas essas assinaturas das quase 30 mil atas que existem. A oposição, lembrando, tem 24 mil, e elas apontam a vitória do Gonçalves. Agora, indo para a sua segunda parte da pergunta, uma situação como essa deveria ser resolvida, teoricamente, por organizações internacionais. É para isso que o sistema internacional foi criado. O que acontece? Na OEA, onde o Brasil poderia ter tido um papel mais importante, o Brasil se absteve e não foi atingido o quórum de 18 votos para que houvesse uma fiscalização internacional dessas eleições, o que não é nada demais. Então, o Brasil ali já foi para trás com a sua diplomacia. Agora, para finalizar essa resposta, William, a diplomacia brasileira, historicamente, tem 3 princípios de reconhecimento de um governo. E aqui eu quero cravar que, embora o Brasil provavelmente não reconheça a legitimidade do Maduro como presidente eleito, porque não tem como, já reconhece o Maduro tacitamente como presidente de fato. Os 3 princípios da diplomacia são existência de governo real e obedecido pelo povo, que é muito questionável nesse caso, porque o Maduro impõe o seu poder pela força, pelas Forças Armadas, estabilidade desse governo, que também é muito questionável, já que as pessoas estão nas ruas protestando contra o governo, e o terceiro e último é a capacidade desse governo de cumprir essas obrigações internacionais, e aqui a gente pode considerar que o governo Maduro prometeu que iria devolver os 2,5 bilhões de dólares que pegou emprestados do Brasil. Dito isso, o sistema internacional tem se mostrado inviável para responder essas questões, tanto na OEA quanto no Conselho de Segurança da ONU, já que a Venezuela é aliada da China e da Rússia. William.